Não, ontem seguir eu não aqui, estudei ó. não. Ontem eu estudei não. Trabalhei a tarde toda, quando cheguei de noite, a gente veio, umas amigas vieram jantar aqui em casa, também quando foram embora, às 10 horas, eu fui dormir. Pode crer. Então, tá cansadaço, né? Imagina. Show de bola. Então tá bom, vamos lá. A gente estava falando sobre aqui as classificações desses alcanos, né? Tá aí, classificados. Os primeiros são os que mais aparecem e também são os nomes mais diferentes. Os outros seguem bastante a lógica aí da quantidade de carbonos. Muito bem. Então, alcanos cíclicos. Cicloalcanos ou ciclanos? Olha só o ciclano aí. Então, veja, quando você tem essas situações com ciclos aqui, você coloca ciclo na frente, né? Basicamente é esse o nome. Ciclo butano, ciclo pentano e assim vai. Então, show de bola. Para ter um ciclo, precisa ser primeiro a partir de pentano, né? A partir não, a partir de 4. É, eu nunca vi um ciclo de 3 carbono. Acho que não tem. Mas uma boa pergunta aí, vai que eles fazem em laboratório uma hora dessa, hein? Muito bem. Insaturação, identificada aqui, beleza. Então, olha só. Temos aqui a nossa insaturação, né? Daí é aí que começa a aparecer os números, né? Veja. Segundo a nomenclatura utilizada, esse composto deve se chamar but-1-eno. O prefixo but, como vimos no caso dos alcanos, indica a presença de 4 carbonos, certo? Tive isso lá em cima na tabelinha. O infixo em indica que se trata de um alceno. Muito bem. Alceno porque tem essas características aqui, ó, de ser oleoso, cadeias abertas e insaturadas, ou seja, com ligação dupla, tripla, etc. Aqui no caso é só dupla. E vai ter essa fórmula aqui do 2N, né? Eu lembro na aula passada você ter Isso decorado. é importante, porque tu lembra que tinha uma questão lá falando dessas características, tipo, oleoso, ou sei lá, não era oleoso, eu dizia outra coisa, um cheiro frutado. Sim, numa das questões lá, né? Que Foi você. essas características da substância. Isso aí. Então são características da substância, mas obviamente elas têm a ver com a estrutura da cadeia carbônica dela, né? Com certeza. Então aqui ele está dizendo algumas das características da fórmula que indicam isso, né? Por exemplo, tem essa fórmula geral aqui, e sempre vai ter o dobro de hidrogênio que tem de carbono, né? Ser insaturado, aberto, beleza? Mas aqui eu estou querendo ver sobre o nome, né? Então, but1N, né? N indica que se trata de um alceno, o número 1, que é o que é novo aqui para nós, refere-se à posição da ligação dupla. Muito bem. Então ele está indicando para nós que a ligação dupla acontece aqui na primeira ligação, certo? Em relação à extremidade da cadeia carbônica mais próxima. Muito bem, aqui já está o but2N, né? Praticamente a mesma coisa, mas a ligação dupla está no segundo carbono. Sim. Ok? Show de bola. E não N, muda, e a configuração não muda se mudar para lá, porque passa a ser o primeiro e não o segundo, porque pela regra de configuração, tanto faz a ordem, é isso? exato, exatamente. Agora olha só que interessante aqui, né? Nós temos algumas ligações aqui normais, né? Eteno, propeno. Só que quando a gente vai para o penteno, agora a ligação dupla já está indicada no número aqui na fórmula, né? Tá vendo? Aqui tem Sim, ligação dupla, isso não foi indicado, mas aqui no penteno foi. porque não tem, não tanto faz, não tem carbono 1 e carbono 2, porque se mudar a posição vai virar carbono 1. Então não Exato, precisa indicar, não é isso? exatamente. Boa. Olha, tô pegando a lógica já. Muito bem. Então, tem mais carinhas aí para a gente ver, né? Os ciclenos. A gente viu os ciclanos aqui em cima. Agora tem os ciclenos aqui. Alcanos, ciclenos é porque tem dupla, beleza. Isso. E o cicloalcenos, peraí.
Peraí, senão eu vou confuso. Deixa eu anotar aqui. Cicloalcanos é com ligação simples. Cicloalceno ou ciclenos. Eu boto o quê? Ciclanos ou ciclenos? Quando for ciclano, é ciclano. Quando for ciclano, é Ah, ciclano. vamos lá. Ciclano, ciclano, cicleno e ciclino. É assim? Só É, tem a esse. gente já vai chegar nos próximos, né? Não, Mas só para poder escrever aqui didaticamente para não. eu acho que a gente não vai ver Eno, ciclino, não. ino. Não, beleza. Não vai ver ciclino, não. Só vai ter o cicleno, tá? Não tem ligação tripla, não, em cadeia fechada? Parece que não. Né? Ó, opa, acho que eu voltei demais. Putz. Qual é a regra, Isidoro, para ser aromático ou não? Tem que ter ligação dupla para ser aromática. É, a gente não chegou ainda nos aromáticos, né? Mas a princípio, sim. Tem que ter ligação dupla. Então tem que ser um cicleno. É. A gente até falou, assim, brevemente dos aromáticos aqui em cima, né? Beleza? Beleza. A linfática, cadeias abertas ou fechadas, que não contém grupos anéis aromáticos. E a gente já contém os anéis aromáticos. Beleza. Tá bom, nós estávamos aqui definindo algumas coisas, né? Cicleno. Os alcadianos. E aí, se tu vê uma cadeia dessa, tu consegue dizer que é um alcadiano? Não sei nem o que é alcadieno. Não. Contudo, existem alcenos com duas ou mais saturações, né? A gente já viu, né, anteriormente, que o alceno, a gente caracteriza ele pela presença de uma única ligação dupla. Só que tem alcenos com duas ou mais insaturações, né? Duas ou mais ligações duplas. Então são os alcadienos, ou só dieno, beleza? Alcadienos possuem duas duplas ou mais. Isso. O Beleza. final é dieno, né? Dien. Isso. Dien é o infixo. É. Dieno. Tá, tem. Dien é quando tem duas, trien, quando tem três, é claro. Dieno é quando tem duas duplas. Isso. Duas ligações duplas ou mais. Não, só duas ou. Ah, triem. Ah, eu tô vendo ali. Quando tem três, Isso. é triem. Isso. Ah, entendi. Dien, triem. É, a gente chama de dieno quem tem mais de duas, mas na hora de escrever a fórmula é dien, põe dien e trien. Alcatrieno. Três duplas. Entendi. Fez lógica agora. Beleza. Show de bola, show de bola, show de bola. Então, também tem Show que de colocar. bola. Como é que diz em inglês? Show de bola em Não, inglês? não, Show show, de... show de bola fica meio estranho. Show de bola fica meio estranho. Tá, olha só. Temos alguns exercícios aqui nível ensino médio para fazer, hein? Tem que conseguir fazer para conseguir fazer os brabo. Vamos ver essa primeirinha aqui. Considerando seus conhecimentos, faça o que se pede. Qual a fórmula estrutural do metano? Então, Vamos lá. MET é 1, né? É. Ano. Et próprio. Metano é simples.
Bem simples, é o mais É, simples. é CC. Tá, C2, C vai ter C e C2, H, né? Quantos Cs e sim. quantos Hs? C2H6. H6, o carbono. Por que C2? Mete é um carbono só, Ah, é, bom. Foi né? mal. Eu estava falando o Ed. É, é H4. Isso, CH4, exatamente. Muito bem. O gás metano pode ser produzido por meio da decomposição de resíduos. Ah, deixa essa merda aí. Isso aí não é química para valer. Não é continha. Agora, aqui já é continha, né? Ai, vamos. Vai lá, lê, sem migué. Essa aí não tá difícil. Tem até as respostas ali. Petróleo quebra molécula cadeia longa, obtendo moléculas menores. Toda matéria-prima produção tá, blá, blá, blá. Equação básica de reações de Crack. Produto comum nas três equações é a matéria-prima, obtenção do polieteno usado na manufatura de sacos plásticos. É o Bem, meio que a gente já sabe que é o eteno, mas eu queria uma justificativa, né? o polieteno. O produto comum nas três equações, que é a matéria-prima da obtenção do polieteno. Não sei não, porque é não. Ah, é? Bem, o que é Não, o não. eteno? Você falou metano agora há pouco, né? E o eteno seria qual forma? Et é 2, né? É. Então N é seria. duas ligações duplas em dois carbonos. Tá, então qual seria a fórmula do eteno? Sem olhar lá, em dois É, carbonos, ligação dupla. C2H6. Não, C2H. Ah, peraí. C2H. H, é É menos. 2N-1, 4, né? É, Isso, C2H4. isso. 2H4. Ou seja, a ideia aqui, se é metano, octano, etano, propeno, eteno, é ver em qual dessas relações de Kraken aí, ver qual forma aparece em todas essas reações de Kraken, né? Por exemplo, O que é reação de Crack? eu vejo eteno aqui, vejo eteno aqui, vejo eteno aqui. Essa reação de Crack é como se fosse reação de quebra? Ele tá explicando aqui o que é Kraken, né? Eu aqui Aham, em cima. sim. Mas a questão que nós estamos interessados é qual é o produto comum, né, nas três equações. O produto é Ah, a se repete. resposta. E eu vejo que em comum nós temos o C2H4 em todas. Quem é C2H4? Você acabou de falar, o O C2H4 é o eteno. eteno, certo? Por que não é o etano? Por que isso aqui é eteno e não é etano? Porque tem H4 no H6. Certo? Muito bem. Tô de bola aí, ó. Tá pegando. Então é isso que nós estamos procurando nesses exercícios. Tá, tá de boa aqui com a resposta ajuda, né? Não é? Então, Tem vamos nem o ler a trilha trabalho. aí. Hã? Não tem nem o trabalho de errar aqui, pô. O Faz logo. gás liquefeito do petróleo e gás é uma mistura de propano e butano. Logo, esse gás é uma mistura de carboneto de cálcio ah, é tudo. É um alcano. É, porque só tem ligação simples. Se ele quer saber o que é isso, agora por quê? E não é ligação fechada, porque se fosse fechada não tinha esse número de carbono, seria menos esse número de hidrogênio teria menos dois hidrogênios cada, se fosse uma fechada, porque a fechada circula entre si, então não teria espaço para os carbonos completos. Sim. Bem, eu vou responder de um outro jeito aqui. O gás liquefeito que ele está citando, uma mistura do propano e do butano. São, como o próprio nome indica, alcanos, certo? Os alcanos, como você mesmo indicou aí pela quantidade de hidrogênios livres, né? Eles são hidrocarbonetos saturados, o que significa que eles têm apenas ligações simples, certo? Os átomos de carbono, certo? É. Então, a gente até, como ele só tem ligações simples,
nós vamos ter uma fórmula geral do tipo CN, onde o N ali é a quantidade de carbonos, né? Uhum. CnH2n mais 2, beleza? Tanto o C3H8 quanto o C4H10 segue essa fórmula dos alcanos de CnH2n mais 2, né? Veja, o N é 3 aqui. 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Sim. 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. Sim. Então a gente está seguindo a fórmula dos alcanos, beleza? Então tá bom, por isso que é alcano mesmo. A outra possibilidade seria ser cicloalcano, né? Mas não é, porque não fecha, né? O ciclo ali é um. Não, teria que ter menos hidrogênio. Teria que ter os Sim, dois menos a forma do ciclo é só 2N, é só 2N. É só o dobro. sim, show de bola. Então vamos lá agora com esse textinho pequeno aí para você ler. Na 4. Eu vou ler, não, vou ler logo para baixo. Com base na ligação entre carbonos na classificação da cadeia carbônica dos compostos assim, pode afirmar. Vamos lá, composto assim, mas é um composto entre outros gás de cozinha. É o propano, butano, pequena quantidade de propeno e o buteno. Esses compostos, ano. Propano, butano, propeno, butano. Ok. Esses compostos orgânicos classificados como hidrocarbonetos que apresentam semelhanças e diferenças entre si. Os compostos insaturados são o propeno e butano. Porque tem ligação dupla. Não é isso que ele quer? Vamos lá. O A não é propano e butano. O butano tem ligação simples. E propano também. O AC não é propeno, mas butano não é insaturado. O butano é saturado. Porque só tem ligação simples no butano. Sim, ele é alcano, né? Exatamente. Os compostos apresentam cadeias homocíclicas. Eu juro que eu li homicidas. Eu digo, como assim? Homicídios? Homocíclicas. Não, não são cíclicas, porque senão não seriam nem propeno nem butano. Seria o ciclo butano ou ciclo propeno. Heterocíclicas. Se vai ser homogêneo ou heterogêneo, seriam com ligações de. Teria ramificações para ser heterogênea. Não seria propano, seria alguma coisa propano. Mas vamos olhar as possibilidades que eles estão dizendo para nós aqui, né? Por exemplo, eles dão três possibilidades. Peraí. São Ah, quatro. tá. É uma letrinha que muda só. Uhum. Ó, por exemplo, aqui, ó, propano e butano. A gente tem que comparar se eles são insaturados mesmo, propano e butano. Como é que. E o butano não é, certo? Um Né? alcano é sempre Exato. saturado. Então, tipo, não dá para ser nem a nem a C, né? A B daria. Vamos ver quem é o propeno. O propeno, né? De olhar para a fórmula, a gente sabe que é insaturado, certo? Porque não segue lá a lógica CnH2n mais 2, certo? Sim. O buteno também. Então, de fato, eles são insaturados, tem que ter ligação dupla entre carbonos, certo? Yes. Yes, it is. Agora, homocíclicas e heterocíclicas. É, Eu nem lembro de a gente ter falado de homocíclica e Não falou, heterocíclica. mas pelo nome, o que é que acontece? Para ser homocíclica, só tem quer dizendo que Só é carbono, né? homogênea, só Sim, carbono. Heterocíclica vai ter uma ligação, vai ter outra substância, vai ter uma sim. cadeia de ramificação. Exato. De certa forma a gente falou, mas não com esses nomes, né? Mas dá para lembrar de homogêneo e heterogêneo. Então tem que ser B mesmo. Show. Ó, chegamos nos alquinos aí. Alquinos tem a ligação tripla que você estava procurando. Uhum, se eu sei que eu estava lembrando direito desse alquinos. Alquinos? Peraí. Tinha dito outro nome, né?
Não é. É alcinos. Agora tem alquino também. Ô, Jesus. Alcinos ou alquinos? É sinônimo? Isso é um cão. Não, pô. É sinônimo. É que tem língua que lê o C como Q, né? Não sei se tu sabe. É mesmo, espanhol. É, tipo isso. Então, não tem segredo, é sinônimo. Então, beleza, tá aí as ligações triplas que a gente estava procurando, né? E, de novo, usa o númerozinho para indicar onde está ela. Beleza? Ó, etino e propino. Tem só uma posição para poder ter, né? Então, por isso que não precisa colocar o númerozinho. Ali nos outros tem que pôr para indicar, por causa que existem mais possibilidades de onde poderia estar a ligação tripla, né? Deixa eu Beleza. anotar essa porra aí. Nossa. Tranquilo, né? Tranquilo, vai dizer. Tem segredo, né? Deixa eu anotar, pô. Ah, tá, beleza. Isso é tranquilo porque eu estudei isso aí. Mas há uma semana atrás eu já estava em pânico. Para, velho. Que pânico. Retino. Pânico eu teria se eu tivesse injetando alguma coisa no rosto de uma mulher, ela começasse a ficar deformada, isso sim. Isso Isso é aí de sim é boa, responsa, cara. eu já sei o que fazer. Ah, é? Pô, Aí, eu coloquei Botox em dezembro, velho. hum, E assim, eu fiz naqueles 3 pontos, né, que normalmente o pessoal faz. sim, Os pés de certo. galinha no meio da testa e mais em cima da testa, né? Mas já tá ruim já a parte de cima da testa. E olha que eu paguei caro nesse Botox aí, foi uns mil e pouco. Já acabou, moço. É 3 meses de efeito. É isso. Mas o engraçado é que nos cantos tá ótimo ainda. Meu, perfeito, como se tivesse novo. Mas É na porque testa, tem regiões que você movimenta menos. sim, exatamente. Minha Aí a testa toxina sempre foi esconde mais mais. marcada mesmo. Normalmente, se você faz academia, Passo. aí a cara do gemidão lá é que você. É, pois é. Lá é brabo. Então tem que fazer com mais frequência num ponto só, então, né? Eu, Os outros tem que ó, escolher mais. eu fiz tem um mês, mais ou menos, a minha, só que eu não faço aqui do lado. Já tá querendo marcar. Pois é. Um mês? Mas eu faço em mim mesmo. Eu Ô, vou tu é no brabo, espelho, hein, cara? eu vou no espelho mesmo. Caraca, Eu vou no no espelho e espelho. metando. Cara, metendo, metendo. Metendo. Eu vou botando. Não, daí pega mal. Tá, show de bola, anotou aí, né? Agora os hidrocarbonetos aromáticos que você estava falando, né? A gente viu lá já que eles apresentam aqueles anéis, né? E tá aí. Então, por exemplo, né? O que mais É bom. aparece é o benzeno. Tá aí algumas formulinhas. É, altamente insaturado, né? Muitas ligações duplas. Beleza. Tem que ver como é que tu gosta mais de representar isso aí, né? Eu acho essa representação aqui meio chata, mas quando a gente está falando de anéis aromáticos, de aromáticos é o que mais aparece, né? São 3 ligações duplas entre átomos de carbono Sim, cíclicos. Deixa eu botar a definição. claro. É, a definição tá mais aqui em cima, né? 3 ligações duplas entre carbonos em cadeia fechada. Aí, qual é o outro nome do anel aromático? Se for falar, é um benzeno, né? Sim. Por que benzeno? Bem, é o nome que deram, né? Da família dos padres? Tá benzendo, é verdade. Bem, vamos lá. Bem, por hora aceite o nome benzeno, né? Não tem muito o que falar. Até porque não é nenhum infixo e nada do gênero que a gente tenha visto, né? Até agora. São quantos carbonos? São É isso.
6, né? É um hexágono, né? Não, é um hexágono. Beleza. Um, dois, um, dois, três, quatro, cinco. Você desenha essa porra, não. Eu fiz foi um quadro. Pera aí, eu tenho que desenhar isso aí. Não. Tá pegando a ideia aqui, mano? Tá dizendo que os elétrons são deslocados, chamando de benzeno de híbrido de ressonância. Ah, entendi. Faz esse negocinho no meio também. Ligação entre os átomos de carbono neobenzênico são nem simples nem duplas. Elas têm um caráter intermediário. As cadeias carbônicas fechadas aromáticas podem ser classificadas quanto ao número de anéis, monocíclicas ou mononucleares. Apenas um anel, veja a seguir. Entende? Tem outro nome. Tu quer lembrar um outro nome? Não, ainda tem essa definição. Além de saber que é um benzeno aromático, um anel aromático, pode ser monocíclica ou pode ser policíclica. E não é uma ligação dupla, é uma ligação intermediária. Tá, o que que tem? O que é que tem que eu tô te dizendo isso? Que ele tá dizendo aí? Não, eu só tô pensando aqui qual que era a tua dúvida. Não, a dúvida é, vai aparecer, vai parar de aparecer coisa diferente quando? Ah, sim, sim. Bem, eu acho que tá acabando, né? Já chegamos nos aromáticos, era o último da listinha. Mas Agora aqui, agora vai piorar, porque agora vai começar a unir um com o outro. É hidroxila com álcool, é hidroxila com etano, metano, propeno, propilo. é, apesar disso, né, que você está falando, e você está completamente certo, a gente já viu mais de 20, de 10% do livro, né? Esse livro é toda essa base de química orgânica que você precisa, tá? E a gente, eu acho que tá indo bem. Então dá para ver tudo. Isso sem você estar estudando por conta e tal. E aí, anotou as monocíclicas, policíclicas? Anotei. Não tem muito segredo, né? Ainda tem condensados e isolados. Meu Deus. Ai, Deus, aí me diga, onde é que eu vou usar isso? Eu não vou trabalhar com farmácia, moço. Por Pois favor, é. me ajude. Infelizmente, né, como vai cair na tua prova, de fato vai ter coisa ali que tu não precisa, né? Mas já que eles estão cobrando, nem eu preciso disso aqui, isso que eu dou aula. Hidrocarbonetos ramificados, mais uns nomes aí pra você decorar. A gente já vai fazer uns exercícios para fixar. Metil, etil, propil, e aí? Isso aqui é as mesmas coisas que a gente estava vendo antes, né? Continua seguindo a mesma lógica. Secpropil? É por causa da simetria, né? Melhor pensar como isopropil, porque tu tem a simetria. Percebe? É diferente desse caso aqui, que apesar de ter 3 carbonos, não segue simetria. Não entendi. É Simetria na tipo, organização? na organização, exatamente. Porque está indicando como se tivesse aí uma ramificação no meio. É, exatamente. Só não diz qual é, entendi. Tá. Pegou a ideia? O Esse IL é tipo de o coisa quê? aqui só Termina com IL. é que a gente tá falando de grupo substituinte, né? Desses hidrocarbonetos ramificados aí. E quando a gente estiver Etil é falando álcool. deles, tem que colocar. Não, Oi? álcool. É não, é ol, termina com álcool. Etanol. Entendi.
Mas o IU é, que é o IU é o quê? Porque ao, ano, eno, hino, termina com IU é o quê? O grupo, o grupo são os éteres. São o quê? Mas aqui continua sendo o que nós estávamos estudando, né? É, mas eu não sei o que Então, é. Esse termina com IU. O que é isso termina com IU? Esse é infixo que, IU. é que a gente está falando de alquilas aqui, né? É que assim, tá. O detalhe é o seguinte: quando o hidrocarboneto ele perde um átomo de hidrogênio, né, ele vai se tornar um radical alquila, ok? E daí ele pode ligar a outra estrutura. É o que está acontecendo aqui com esse. é, Agora eu tô bugado. Metano, certo? E perdeu hidrogênio, certo? Tá com hidrogenamento porque ele tem uma ligação ali, vai fazer. Isso, exato. Então, quando isso acontece, quando um hidrocarboneto ele perde o átomo de hidrogênio, ele se torna o que a gente chama de radical alquila. Daí ele pode se ligar a outra estrutura. Então, para nomear esses radicais, a gente vai utilizar o nome do alcano correspondente. Esse cara era um metano. Daí a gente tira o ano e coloca IU. Ele virou um metil, então. Ok? Entendi. Então, Essa é a radical regra. alquila vira IU. Isso. Metil, metil, propil. H3C, CH2, CH2. Propil. Ok. Beleza, pegou a ideia? Vamos para o resto aqui. Ah, ó a regrinha. Olha a Socorro, regrita aqui, meu velho. Vamos lá, vamos ler isso aqui tudo. O hidrocarboneto era um alcano, beleza, tipo metano, etc. A gente estava trabalhando. Considera-se a cadeia carbônica principal a cadeia mais longa. Tá bom. Em caso de duas ou mais possibilidades, dá-se preferência à cadeia com maior número de ramificações. Claramente seria essa. A numeração da cadeia deve ser feita de tal forma que os grupos substituintes recebam os menores localizadores. A gente estava sempre dizendo o número. Quando a gente estava pegando uma ligação dupla, a gente sempre pegava o menor número que estava naquela ligação. Por exemplo, se eu estava ligando entre o carbono 1 e 2, eu dizia que era 1, né? 1, metil, alguma coisa. Os nomes dos grupos substituintes precedem o nome da cadeia principal, devem ser listados em ordem alfabética. Ah, ordem alfabética? Aí é brabo, hein? Lembrar de ordem alfabética essas horas. Vamos lá. Os nomes dos grupos substituintes precedem o nome da cadeia principal e devem ser listados em ordem alfabética. Tá vendo que aqui tá justamente as alquilas aqui primeiro? E só depois eu coloco o nome da cadeia principal. Era um Eu tinha visto essa regra de nomenclatura, que começava dizendo, indicando primeiro onde era a ramificação, qual era a ramificação, Isso. 3, aí diz a ramificação, aí depois, aí tem outra ramificação, vai do maior para menor, é? Não, vai em ordem alfabética. Hum, o I vem antes do M, entendi. Isopropil, 2-metil, heptano, que tem 7 carbonos, certo. Ano que só tem ligação Pegou? simples. Peguei não, eu tô só fingindo. Não, você tá entendendo, pô. Não, isso aí eu entendi, que eu tinha visto, eu já tinha anotado aqui que eu tinha visto a regra de numeração. Sempre a menor numeração possível,
Primeiro vai para insaturação, diz que tem insaturação, depois a ramificação. Não, aqui primeiro, nomenclatura, primeiro ramificação, depois tipo da ramificação. Aí depois vem um prefixo, número do carbono da cadeia principal, número de carbono na cadeia principal, MET, et prop. Aí depois vem um infixo, que é a insaturação, se tem dupla, tripla entre carbonos. Aí vai ser ano, eno, ino, cano, butano, meteno. Entendi. Isso. É isso. Acho que. Acho Você que você fala assim, pegou, acho que você você fala, pegou. você fala assim quase, é, tá bom. O importante é que você, o importante é que É, você o não se importante é foda você. na prova. Não, você tá entendendo, pô. Aqui também não tem muito como eu te testar antes de pegar uns exercícios para fazer. Mas você falou o que é para ser, né? O exemplo aparecendo aqui, então meio que não vale também, né? Vai ficar fácil. Mas vamos lá. Ah, tá, eu não li a última Eu aqui. só vou decorar isso depois de uns 100 exercícios. Tem que fazer bastante mesmo. É, como que eu tava falando aqui, era sobre o nome do último grupo. Ramificação deve ser ligada à cadeia principal sem a utilização do hífen. Muito bem. O negócio ficou estranho, né? Porque aqui tem hífen. Deve ser ligada à cadeia principal, já geração de espaço 3, exceto quando o nome da cadeia principal inicia com a letra H. Ah, tá. Ó, daí tá me tirando também, né? Por conta da regra em português. Para grupos substituintes repetidos, devemos utilizar os quantificadores de tritetra. Não teve exemplos com isso. Grupos substituintes repetidos. Não teve, né? Bem, essa era para os alcanos. Agora vamos ver os outros aí. Ah, eu vou ter que ir, tem que um negócio do trabalho aqui para resolver. BO. Ah, tá bom. Ei, mas termina de ler isso em página 27. Isso Tá, aqui deixa tá eu muito tirar foto. importante. Tirar É mega foto. importante. Eu vou tirar a foto e vou Eu jogar tenho no o livro, pô. GPT. Te mandei o livro. É, eu peguei o livro. Vai, vou atender Ah, de aqui. toda forma, te mandei um print. Então tá, Vai, tchau, tchau, valeu. então. Valeu.